Sejam todos muito bem-vindos, olá a todos, estamos com mais uma edição aqui da Cautiopédia. Acabou o milho, acabou a pipoca na Série A, chegou ao fim essa temporada da Série A, onde tivemos algumas surpresas muito bacanas na última rodada, uma última rodada muito interessante, né? Pra quem fala que o campeonato é ruim, pra quem fala que a Série A italiana perdeu o hype. Foi um dia muito difícil ontem, porque ontem no domingo tivemos a rodada final, que inclusive não queria acabar por conta de Juventus e Torino, né? Mas a gente vai falar um pouquinho mais a fundo sobre o que aconteceu, mas a rodada teve até um chorinho, né? Pra você que vai na feira, toma um caldo de cana e pede um chorinho sempre, a Série A, a última rodada da Série A também teve um chorinho. Então a gente vai falar sobre as últimas vagas da Liga dos Campeões, quem ficou fora. A essa altura, muita gente sabe, mas vai que você tinha um compromisso, vai que você passou por um final de semana atribulado e não sabe. Vamos falar aqui, vamos falar também de desdobramento. Já foi um dia de muita movimentação e muitas conversas de troca de treinadores na Itália. Quando a gente estiver passando aqui no resumão do campeonato, a gente vai falar sobre isso também. E queria também deixar meu agradecimento aqui a todo mundo que tem nos acompanhado nas mídias. A gente sempre pede isso aqui e a gente vê uma crescente, principalmente no Instagram, né? No Instagram a gente tá recebendo muita gente nova, inclusive curtidas globais. O ator, né? Um ator de novela da Globo curtindo o nosso vídeo. Sérgio Guizé é Cautiopédia, ou pelo menos ele gostou da história do Dario Ubner. Nunca saberemos se foi o assunto ou se ele é um fã de futebol italiano. Quer dizer, nunca saberemos, é exagero meu, né? Talvez um dia a gente saiba. Mas se você é o Sérgio Guizé, muito obrigado. Se você não é e tá acompanhando a gente mais de perto, né? E vendo todos os nossos vídeos no Instagram, no YouTube, em tudo quanto é canto. Muito obrigado a todos vocês. Vamos começar então a falar sobre esse fim de campeonato. Eu estou de Milan hoje, mas deveria estar rasgando essa camisa se fosse um torcedor milanista, né? Nelson está tranquilão com a sua camisa de Inter de Milão, que só viu o circo pegando fogo com o palhaço dentro, né? Quem é torcedor da Inter de Milão. E Caio Bittencourt, estou homenageando Carlo Ancelotti, hoje com a camisa do Brasil. Eu vou começar passando para você, Caio. Bom dia, boa tarde, boa noite. Que beleza de última rodada, hein, Caio? Que beleza de última rodada. Olá a todos. Uma última rodada em que, assim, só a turma ali que jogou sexta-feira, sábado, quem jogou um pouquinho antes, tipo o caso do Napoli, conseguiu se deleitar com essa última rodada maluca. Só não, assim, em termos de campo e bola, maravilha. Em termos de fora de campo, bem crítico, e voltamos a dar porrada na liga, porque já se sabia que era problemático ter clássicos na reta final, seja pelo que aconteceu na prévia do derby de Roma, seja pelo que aconteceu nos arredores com a briga de ultras entre torcedores Granata e Bianconeri. E no fim das contas foi uma coisa tão louca que a torcida da Juventus simplesmente foi embora, nem quis acompanhar o resto do jogo e tudo mais, porque achavam um absurdo esse jogo ser realizado com o torcedor da Juventus em estado grave e tudo mais. E é mais um problema que a Liga arruma. Sempre. Na verdade, que ela procura, né? Ela procura e tá ela é a típica pessoa que adora caçar confusão. Parece que o Luigi De Siervo, que é o CEO da Liga, que é o presidente, não sei o quê, ele adora procurar um problema. E quem sofre com esse problema? Os trouxas, digo, torcedores que ficam ao redor do mundo. Porque no fim das contas, a gente é tratado feito uma besta. Todos nós. Nelson Oliveira, como eu já antecipei você com a camisa da Inter, é muito tranquilo. Tranquilidade não foi uma palavra que vimos ontem nessa última rodada, né, Nelson? Bom dia, boa tarde, boa noite. Acho que só com o Leite, né? Que só o Leite teve tranquilidade mesmo. Porque já fez um gol que já salvaria já com 6 minutos e a Cremonese rapidamente também foi afundando contra o Como, né? Então ficou muito fácil pro Leite se salvar, né? Acho que só por aí mesmo. E um pouco de tranquilidade fora esse cenário extracampo em Turim, né? Porque a Juventus mesmo já existia essa dificuldade de se classificar para a Champions League por causa dos outros resultados, e o fato de que o jogo começou com uma hora atrasada transformou o segundo tempo numa espécie de amistoso, né? E nem assim o Torino conseguiu vencer. Continua aí com apenas uma vitória nos últimos 31 anos. Esse é o seu ponto de vista, né? O torcedor juventino podia também pensar, e nem assim a Juventus conseguiu vencer, que reta final horrorosa. Só rapidinho antes da gente começar a Série A, teve convocação da seleção italiana, né? Só pra gente não passar batido, Nelson, dá pra tirar alguma coisa? E o que o Kayode tem que fazer pra ser convocado, pelo amor de Deus? O Kayode tem uma questão, né? O Silvio Baldini não tem convocado tanto ele pra seleção sub-21. Ele não tem jogado com a frequência tão grande assim na sub-21, né? Então não sei exatamente qual é a questão, não tem sido comentada, mas ele tem jogado no Brentford, né? Então acho que faria sentido, né? Para essa convocação, a ausência do Kayode, provavelmente ele
iria ser convocado para ser reserva, né? Porque o Palestra foi convocado, né? Para quem não sabe, né, o Silvio Baldini é o técnico da seleção sub-21 da Itália, né? Assumiu interinamente a seleção principal, né? Então, se você tá assistindo a gente aí e tá vendo que tem um monte de nome desconhecido, né, na lista da Itália, é por isso, é porque ele disse que ia convocar a seleção sub-21 e foi praticamente isso que ele fez, né? Ele, da seleção principal, ou que já tinha jogado pela seleção principal, né? Jogadores que estavam lá na Bósnia, né? Da eliminação da Itália. Só o Donnarumma, capitão, que se predispôs a disputar essa data FIFA. O Palestra, o Pizzilli e o Esposito, né? E sendo que o Palestra, o Pizzilli e o Esposito também são jogadores que têm idade para estar na seleção sub-21, né? Então, se a gente for considerar, realmente só o Donnarumma é um jogador que não poderia ser treinado ainda pelo Baldini. Então, a gente tem vários nomes jovens aí, inclusive o Camarda foi convocado, né? Não que ele tenha merecido muita convocação esse ano, né? Teve problemas físicos, né? Problema na clavícula, o ataque do Leite foi piores da Série A, ele jogou pouco também. Mas o que chama atenção é a convocação do Samuel Inácio, né? Ou se a gente for italianizar total, né? Aí já é uma questão minha. Ele é filho do Inácio Piá, né? Brasileiro, e o Inácio Piá tem acento, mas o Inácio é sem acento. Então, e tem lugar que aparece com acento, tem lugar que aparece sem acento. A Cautiopédia vai ter que fazer uma pergunta pro Samuel Inácio para saber se o nome tem acento ou não tem. Isso me incomoda um pouco, essa falta de padronização, né? Como me incomodava um pouco até na questão do Theo Hernandes, que também se escrevia de forma diferente, né? Enfim, um dia a gente ainda vai conseguir entender como esses nomes mais multiculturais são escritos nas suas línguas originais ou nas suas línguas adotadas, né? Mas enfim, o Inácio, né, do Borussia Dortmund, se comentou de que o Brasil estava monitorando, né, o Inácio, mas ele se sentia italiano e estava esperando pela convocação da Itália e ela veio, né? Então provavelmente irá jogar os amistosos contra Luxemburgo e Grécia. Também, para quem não sabe, surgiu a notícia de que a Grécia não queria jogar, queria cancelar o amistoso por causa da convocação de atletas sub-21, né? Para a Grécia seria um teste que não seria relevante. Mas até agora ninguém cancelou esse amistoso. Mas assim, falando a verdade, tem vários jogadores aí dessa convocação da Itália. São jogadores de primeira divisão, jogadores que estão aí jogando por times como o Inácio do Borussia Dortmund, o Mané do Borussia Dortmund, o Reggiani do Borussia Dortmund. Você tem o Comuso, que é um jogador que joga sempre na Fiorentina. O Hecator tá sempre no Genoa, também jogando com frequência. O Coleocho no Paris. Enfim, o Nidur na Fiorentina também. Enfim, não é uma seleção desprezível, né? São jogadores que alguns aí mais dificilmente vão ter outras chances depois, né? Como os dois goleiros, reservas do Donnarumma, que estão na Série B, né? O Dafara no Avelino e o Palmisani no Frosinone, ou o D'Agasso, né? Que teve a chance agora de subir para a Série A com o Venezia. Mas, enfim, é uma seleção aí que a gente vai poder avaliar alguns nomes e quem sabe alguns deles, pelo menos, vão poder entrar no ciclo de quem quer que seja o novo treinador e pode ser que seja o Roberto Mantini de novo, né? Saiu notícia essa semana que ele tá querendo rescindir com a Al-Sadd e aceitaria até uma redução salarial para voltar a treinar a Itália. Então, isso aí a gente vai saber provavelmente aí no mês de junho, né? Vai ter a eleição da federação, novo presidente e vamos ver, né? Outros assuntos vão aparecer, né? Conte já no mercado, Alegre também no mercado, outros nomes por aí também podendo ser especulados eventualmente, né? Então a gente vai ainda descobrir nos próximos meses qual será esse futuro da Itália. Esse papo de treinador, com certeza não vou para hoje, porque essa semana vai ser o famoso disse-me-disse. Eu vou passar voando pela classificação, não vou falar pontuação, mas assim, é bom pra quem tá assistindo a gente ver onde cada time ficou e pra quem tá ouvindo a gente, eu vou falar só a posição, tá, gente? Pontuação, a essa altura que já acabou o campeonato, não interessa, né? Então a gente teve a Inter campeã com sobras, com méritos, Napoli na vice-colocação, a Roma foi a terceira ou como quarto, esses são os 4 times que vão pra Liga dos Campeões, Milan em quinto, Juventus em sexto, são os representantes da Europa League, Atalanta em sétimo, indo pra Conference. A gente tem Bolonha em oitavo, em nono lugar a gente tem a Lazio, décimo Udinese, 11º Sassuolo, 12º Torino, 13º Parma, 14º Cagliari, 15º Fiorentina, 16º Genoa, 17º Lecce, que se salvou, como o Nelson falou muito bem, o Lecce se salvou com tranquilidade até na última rodada. E os rebaixados Cremonese, a 18ª, o Verona, 19º e o Pisa, 20º. Beleza, essa foi a classificação. Agora, como é que vai ser a dinâmica do programa de hoje? A gente vai avaliar quem entregou bastante durante a temporada. O Nelson fez uma tier list, a gente vai usar ela como um padrão, mas eu e Caio temos todo o direito de discordar e acho que vai ser muito pautada aqui nas concordâncias que a gente vai ter sobre essa tier list e onde a gente discorda. Então, assim, vou abrir jogando pro Caio já, porque o Nelson vai mais ou menos rebater, né? A opinião do Nelson está aí na tela, então já vou passar a bola pro Caio. Caio, onde começa discordando dessa tier list aí? As minhas discordâncias, na verdade, têm a ver com a Fiorentina, que eu acho que entrou na base do medíocre, o Pisa, porque eu acredito que o Pisa não
decepcionou ninguém. O Pisa foi basicamente isso aí que a gente imaginava, então eu colocaria na base do medíocre. O Genoa, vou ser sincero, que entra no deu pro gasto, mas eu fiquei meio na dúvida de mediocridade em alguns pontos do campeonato, e o Cagliari, vou ser sincero, que eu achei que essa superação de expectativas deve-se a nomes individuais e não tanto ao coletivo, então por isso pra mim deu pro gasto. E o Parma também foi deu pro gasto num ponto defensivo, mas ao mesmo tempo eu fico com a sensação eterna de que o time poderia ter feito um pouquinho mais com as boas peças que tem. Mas eu acho até que, querendo ou não, essa ideia de tanta gente no deu pro gasto medíocre e decepcionante diz muito sobre o que foi a temporada. Diz muito sobre algumas expectativas estarem abaixo do que é a realidade nesse quesito. Eu, pra ser sincero, eu até fiquei em dúvida no excelente ali se, por exemplo, a gente poderia fazer isso, por exemplo, a Roma, por conta das oscilações e tudo mais, mas uma temporada que é a primeira classificação da Roma via campeonato desde 17 e 18 é muita coisa. Eu subiria um pouquinho a laje do medíocre que deu pro gasto, porque acho que é muito mais uma questão de direcionamento do clube, né, do que da equipe. É lógico que uma coisa é da outra e uma coisa é reflexo da outra, mas assim, se for para analisar só o time, eu daria uma subidinha da Lazio aí pro deu pro gasto. A Atalanta, eu talvez descesse ela pela qualidade que a gente sabe que o elenco tem, né? Eu diria que foi medíocre pela qualidade do elenco, mas ninguém passa impune pelas decisões que foram feitas pela diretoria no começo da temporada. Vamos combinar, assim, no caso da Atalanta, a gente coloca no deu pro gasto, mas pensando no que foi com o Paladino. Porque se a gente coloca na era Juric aí, tá valendo decepcionante também. Não que a gente esperasse tanto do Juric, mas... Uma média, a Atalanta do Paladino deu pro gasto e a do Juric é decepcionante, então na minha média ela ficaria ali medíocre. Mas assim, é isso. Se a tela fosse minha, é só inverter ali. Ainda bem que os dois estão próximos um do outro, Atalanta e Lazio. Pra mim, a gente só mudaria. Agora, Nelson, você que fez isso aí, acho que não precisa falar muito sobre por que o Pisa e o Verona estão ali no decepcionante. Mas eu queria que você falasse das decepções de Milan e Juventus, principalmente. Depois a gente pode até preferir a Fiorentina, mas acho que tá mais flagrante agora, tá mais quente, né? Milan e Juventus. E assim, como a temporada acabou dessa forma pros dois? Porque a Juventus e o Milan tiveram bons momentos. A gente comentou isso algumas edições atrás, que daquela faixa ali que tava brigando pela Liga dos Campeões, todo mundo tinha um motivo pra ir e todo mundo tinha um motivo pra não ir, né? Tinha uma dicotomia ali muito interessante de todos os participantes, talvez exceto como, mas ali entre Roma, Milan, Nápoles, Juventus, assim, você tinha os prós e contras. Como é que a temporada acaba desse jeito pra Milan e Juventus, Nelson? No final das contas, eu acho que o resultado acaba influenciando muito, né? E no caso do Allegri, principalmente, né? Porque é um técnico resultadista e ele não consegue resultado, só pode dar nisso, né? Tem que ser decepcionante. Então, mas aí é uma escolha de trabalho, né? Assim, eu acho que muitos desses times aí, eles têm temporadas divididas em duas, né? Principalmente os que mudaram de treinador. A Atalanta, por exemplo, pra mim, o Paladino até superou expectativas e o Juric não é decepcionante porque a gente já esperava realmente isso, né? Mas para o que é o projeto da Atalanta, é decepcionante. Então, a mesma coisa com a Fiorentina, você vê uma grande melhora com o Vanoli, mas ao mesmo tempo com o Pioli era outra coisa. E que no final das contas, terminar em 15º para a Fiorentina é algo decepcionante, né? Não é um time para terminar em 15º, por mais que o Vanoli tenha conseguido melhorar a equipe. Para Milan e Juventus é muito parecido. A Juventus também teve essa temporada de duas faces, né? Porque com o Spalletti foi uma coisa, até a 36ª rodada, ou 35ª talvez, e com o Tudor era outra. Então a gente aqui coloca muito mais a temporada, o que é que ela representa para os clubes e não exatamente o que foi jogado de bola, né? Esses dois aspectos, eles precisam coexistir um pouquinho. O torcedor da Juventus não esperava ficar na Liga Europa, nem o do Milan, né? E o do Milan, principalmente considerando que o time ficou ali entre as 3 primeiras posições durante todo o campeonato. Chegou a liderar em uma rodada isolado e estava até essa rodada, a 37ª, na terceira posição, cai para quinto, né? Então eu acho que o resultado influencia muito. A nota da diretoria do Milan na demissão, não só do Allegri, mas de toda a cúpula de direção, menos o Ibrahimovic. É curioso, né? Como o Ibrahimovic foi o único a não ser demitido, porque é o único que não faz nada, né? Talvez seja por isso que ele não tenha sido demitido. Ele tá ali como uma figura de relevo no sentido institucional, de ser uma imagem, mas ele de fato não é um cara que toma as principais decisões, que assume a responsabilidade, como a gente tweetou hoje, né? Vai ser comentarista da Copa do Mundo, pô. Devia estar planejando aí o novo ciclo do Milan, mas vai estar comentando aí Copa do Mundo. Enfim, aí cada um escolhe, né, as suas batalhas, né? Enfim, a questão do Milan é que se contou com essa vaga muito fortemente. Ninguém estava esperando que isso fosse acontecer. Lá dentro do clube, eu acho que faltou um pouco de gás ali final. Alguém que pensasse, poxa,
essa vaga aí pode ser que a gente não consiga. O Allegri, eu acho que ele tava um pouco com o orifício anal na mão, né? A gente, no final do jogo contra o Genoa, ele sai ali com a cara de aliviado. Mas assim, os principais líderes do elenco, fora o Modric, que não tava jogando nessas últimas rodadas, né? Foi de máscara a campo agora contra o Cagliari. Você vê um Rafael Leão que não chama a responsabilidade. Pulisic também, ultimamente, parecendo totalmente desconectado. Ele que sempre foi um cara que chamava, assim, a responsabilidade, sempre chamou, mas parecendo muito fora de sintonia. O Rabiot, muito próximo ao Allegri, mas também não pode produzir mágica. O Manhã, achei um pouco impreciso em algumas rodadas, embora também salvando o Milan muitas vezes. Eu volto a bater na tecla de que um time que não tem uma diretoria que transmite que existe uma responsabilidade aos jogadores, vai ser uma diretoria que vai condenar sempre a sua torcida a decepções. Porque se o exemplo não vem de cima, o senso de urgência some lá embaixo. E pra mim, o problema do Milan é um problema de diretoria. E é um problema de faz muito tempo. Dá quase a entender que o Scudetto de 2022 foi um acidente. E talvez tenha sido, né? Na cabeça de muitos torcedores da Inter, foi um acidente mesmo, né? Uma entregada ali da Inter, principalmente no jogo, no derby, né? Que faz o Milan tomar a frente e depois o jogo contra o Bolonha. Não é congruente com o restante da década do Milan, né? Não é só a Redbird. Já vem desde antes. É um problema que vem persistindo, né? Por mais que hoje não se possa falar em Banter era, né? Do Milan, mas é muito parecido o tipo de situação que tem ali. Você tem um Santiago Giménez, que tinha tudo pra dar certo, que vinha muito bem no Feyenoord, que tinha motivo pra ser contratado. E o cara passa um campeonato inteiro sem fazer gols. É o primeiro jogador da história a passar mais de 900 minutos em campo, um atacante. Já a ter mais de 10 partidas como titular e não marcar nenhum gol, aí realmente... Primeiro da história, tem que bater palma, né? Assim, de alguma forma ele tá de parabéns. O cara jogar todos esses minutos aí. Corte são 10 jogos completos, né? O Santiago Giménez fez mais de 10 jogos completos e não fez nenhum gol. Tá muito de parabéns aí. Eu vou passar pela galera. Eu falei que tinha o Milan esperançoso aqui, mas alguém tá tentando desbancar ele aqui, porque o Gabriel falou aqui, Força Juve, ano que vem vamos ser campeões. Assim, o torcedor da Juventus que acordou hoje, 25 de maio, metendo que a Juventus vai ser campeã na próxima temporada, ou você é um visionário ou você é um lunático, tá, Gabriel? Eu prefiro acreditar que você é um visionário. Cara, torcer é sonhar, na maioria das vezes é isso. Só que o X da questão, muitas vezes, aí vale pro Milan quanto pra Juventus, é a capacidade que o time dá de sonhar. E até dando essa pincelada sobre o Milan, muitas vezes esse time do Allegri cumpria. Ali até a primeira metade cumpria. Só que assim, hoje, esse tipo de resultado, esse tipo de futebol não se sustenta por muito tempo. Porque querendo ou não, a galera quer sonhar. Todo mundo quer, por exemplo, um futebol mais ofensivo, como o do Fábregas, do Sassuolo, do Fábio Grosso, que a gente vai falar já já. Querendo ou não, as expectativas estão meio disso. Não que o Milan não esteja pensando nesse quesito. Para muita gente, o Cardinale, na busca pelo próximo técnico, fala disso e tudo mais. Aí sai o nome do Iraola, que quase bota o Bournemouth na Champions League, o que seria um negócio incrível. E ainda assim já botou na Europa League, seria adversário. Aí tem o papo do Xavi livre na praça, tem outros também. E querendo ou não, a imagem do Allegri é aquela que só se paga se você ganhar. Mas não adianta nada você ter, por exemplo, um primeiro turno de competidor ao Scudetto e o segundo turno de rebaixado, porque de março pra frente o Milan despencou em desempenho, despencou em resultado, despencou em tudo. Mas ao mesmo tempo era curioso que assim, e aí eu vou ter que me vangloriar sem querer, porque eu acabei falando disso aqui, tipo, se você não garante o negócio matematicamente, você corre risco. Ainda mais numa Série A, que assim, se eu critico muito a Série A, cabe um elogio. De uns tempos pra cá, as equipes de meio de tabela estão dando mais jogo com as equipes do primeiro pelotão, as equipes de terceiro, quarto também. Então você não vai ter jogo assim, nossa, fácil, que dá pra dosar calendário, que não sei o quê. O mais engraçado é que o Milan tinha calendário livre desde dezembro, quando sai da Copa Itália. Dezembro. Qual que era o problema? Agora, o da Juventus, o papo é outro. Assim, os dois têm pontos similares, por sinal. Os dois têm problemas com a diretoria, parecem ter problemas de vestiário, parecem ter outras coisas em jogo, e aí tem essa derretida. Eu acho que, por exemplo, no caso do Milan, tem muito dessa questão de um Furlani perdido, de um Ibra que tá lá pra ser, sei lá, só a imagem, mas que ninguém sabe o que ele faz. Talvez uma liderança no vestiário, pode ser, mas não adiantou nada. Você tem um Moncada pra scouting, você tem o Tari, que assim, que
se esperava que fosse alguém de contratação, mas a gestão da Redbird já tá querendo botar a vassoura dele pra fora. Então, assim, eu acho que o do Scudetto do Milan não foi um acidente. Tudo bem que, pra cabeça do interista, é engraçado que não fizeram hegemonia do período, mas ao mesmo tempo acha que as perdas de campeonatos para Milan e Napoli foram acidentes. Curioso. Mas, dito isso, eu não acho que foi um acidente, porque ali tinha um homem na diretoria que fez até um antigo grupo que não gostava lá muito dele ser pedido de volta pela curva sud. Eu tô falando de Paulo Maldini. Maldini no futebol era uma outra característica, uma outra coisa, sabia ter um manejo um pouco melhor. Agora no Milan, com tanto cargo, o Milan é engraçado, parece que é o que mais tem cargo dentre as equipes top da Série A. Você não vê essa quantidade absurda de cargo na Roma, no Napoli, na Atalanta, na Inter, todo mundo sabe que é o Marotta que vai mandar e acabou, e um ou outro ali com alguma importância. Na Juventus, ok, você pode questionar o Comoli, mas assim, ele tem lá seu negócio de mandar, welcome. No Milan é engraçado, é cargo pra tudo, é chefe de não sei o que, chefe de não sei o que lá, é a casa da mãe Joana, com perdão da expressão. Cabide de empregos, né? Cabide de emprego. Cabide de emprego impressionante. O medíocre teve Bolonha, Lazio, Lecce e Cremonese. Legal que o Bolonha é o primeiro aí. Tá rolando muito papo, né? Mas além do Iraola, que o Caio já foi pode ir pro Milan, também já ouvimos falar aí de Vincenzo italiano, né? Mas, e a Lazio, que é a segunda nessa lista, já tô falando que o Sarri vai pra Atalanta. Então, assim, já explica um pouquinho a mediocridade do trabalho e ele sairia. O Vincenzo italiano tá sendo mencionado muito forte também no Milan e no Napoli. No Napoli, talvez um pouco mais forte. Torcedores azuis terão que sofrer com o terrorismo de Massimiliano Allegri na atual fase sendo mencionado. Ainda mais o Allegri, um cara que desperta uma antipatia de outros carnavais. Certamente. Não deu pro Vardy, né, e a Cremonese. Alguém falou aqui, cara, eu vou achar o comentário, mas alguém falou assim, a Cremonese preferiu ser rebaixada do que ajudar a Hércules, foi o Hércules, que tá ajudando bastante aqui. Meu amigo, a Juventus não se ajudou, não joga essa na conta da Cremonese, não, por favor. A Juventus não se ajudou, não ia ser Cremonese, né? Ah, não, nesse aspecto não foi o Hércules, não. Tira isso dele. Tira isso dele. Ele tava dizendo aqui um ponto interessante, que no fim do primeiro turno, a Cremonese tinha 22 e tava 13º, 9 na frente da zona, e no retorno, só 6 pontos. Por isso que eu acho até que, por exemplo, o medíocre combina um pouquinho mais que o decepcionante. E, Nelson, nenhuma surpresa, 2 desses times aí, né? A Cremonese, ela teve esse início forte de campeonato e depois caiu muito. O Bolonha a gente vinha vindo de outras temporadas muito bem, então é uma decepção. Não estarem decepcionantes, mas o medíocre já é uma decepção pro Bolonha. Mas assim, ver Lazio e Lecce aí, mais uma terça-feira, como diria o Raul Júlia, né? O Master Bison. O problema da Cremonese foi ter contratado o Davide Nicola para começar o campeonato. Já foi provado por A mais B que ele não é técnico de começar o campeonato, é técnico de terminar. Milagre ao contrário, ele precisa de poucos jogos ali, que o milagre dele ele faz assim. E mesmo eles tendo somado os 22 pontos que a Cremonese somou, foram todos do Davide Nicola, né? Parecia muito que a Cremonese ia escapar do rebaixamento com folga, mas aí veio uma sequência de, não me lembro bem agora se foram 15 ou 16 rodadas sem vitórias, né? E aí o time desceu muito o moral aí, né? E aí se perdeu completamente, né? O Lecce consegue se salvar mesmo tendo um ataque muito ruim, né? Porque fora o Camarda, que eu já citei aqui no início, né? O Camarda ali que teve seus problemas físicos, os outros 2 centroavantes do Lecce são muito fracos tecnicamente, né? O Khedira e o Stulic. Inclusive foram deles os gols mais importantes, né? Por incrível que pareça, para salvar o Lecce, porque se o Lecce perde aquele jogo, teria se salvado ainda, mas ia entrar na rodada final numa outra perspectiva, né? Precisando realmente ganhar e com a pressão de estar atrás, né? Então, acho que animicamente foi muito importante ter vencido aquele jogo contra o Sassuolo. A Lazio, eu acho que vai continuar aí, né? Nessa história de uma terça-feira. Já se fala que vai trazer o Gattuso, né? O Lotito, ele gosta de chamar problema para ele, né? Tantos técnicos disponíveis no mercado. Eu tava lendo recentemente que a Lazio podia até optar por técnicos ali meio que fora do panorama italiano, né? Ou até mesmo por ex-jogadores que já tinham passado por lá e tem alguns trabalhos como treinadores, né? Como o Almeida, que estava no Sevilha, ou o Sérgio Conceição, né? Passou pelo Milan. Mas hoje surgiu essa notícia do Gattuso. Assim, essa do Gattuso, cara, é pra dizer que o Jorge Mendes é o Pelé dos empresários. Num momento desse, tu arrumar um banco de reservas grande pro Gattuso, mas
Mas baita negócio. Sendo o da Lazio é fácil, porque ele deve ter botado salário baixo e o Lotito logo pensou que, opa, salário baixo. Tô imaginando que o lance é esse, né? Técnico barato, provavelmente mais uma temporada sem grandes investimentos. Dos investimentos que foram feitos, né, na última janela, só o Taylor realmente que mostrou alguma coisa. O Ratkov, que chegou ali para ser o substituto do Tati Castellanos, não conseguiu jogar muito, né? Ainda é jovem, pode ser que dê uma melhorada aí na sua performance na próxima temporada, mas não é um time ali que faz muito brilhar os olhos, né? E aí você tem aí, por exemplo, a perda do Pedro, que mesmo aos 38 anos foi bastante importante nessa campanha. Provavelmente outros jogadores devem sair, né? O Mário Hilla, fala-se muito de saída do Mário Hilla, e ele é um nome que pode sair, o Provedel também. Assim, o Provedel, menos mal ele sair agora, porque o Mota apareceu bem, né? É um nome que você pode apostar nele ali pro gol. Mas a Lazio tem ali vários jogadores que estão, aparentemente, em fins de ciclo, né? Os jogadores têm atuado pouco, né? Tipo, sei lá, o Lazzari, o Maruzic, o Rissai. Enfim, tem muitos nomes ali ainda ou que não tem o tamanho para ser um jogador muito importante na Lazio, né? Ou jogadores que estão realmente ali em fim de ciclo, né? Ou gente que evoluiu, né? Tipo, dá pra dizer isso pra um Nuno Tavares da vida, pra um Boulaye Dia, Noslim, por aí vai. Eu acho que o Nuno Tavares, eu não vou nem dizer que ele evoluiu, eu acho que ele teve ali um início de Série A passada muito forte, mas já no meio da última temporada ele já teve uma queda muito grande de desempenho. 2 campeonatos muito diferentes mesmo no ano passado dele. Quase todas as assistências que ele deu, acho que foram 9, foram quase todas no primeiro turno. Depois ele volta a ter problemas físicos muito recorrentemente, e aí meio que já foi muito abaixo, né? Agora, o Zacan, sim, posso dizer que evoluiu, jogou muito menos nessa temporada, muito pouco participativo, alguns problemas físicos também recorrentes. Não é um time que a gente vislumbre uma grande diferença, né? Como a gente já falou aqui também do Torino, são dois times que ali de bastidores são muito parecidos, né? Gastam muito pouco, têm ambições menores do que deveriam, né? A Lazio, a gente tem que falar que ficou pela primeira vez em 34 anos fora de competições europeias por 2 temporadas seguidas, né? E o Lotito falando, não tem problema, foi a primeira vez na minha gestão. Tudo bem, tá tudo de vento em popa. Eu sei que a gente já passou do Milan, o Milan foi um decepcionante, mas assim, é o assunto que domina os comentários, e o Milanista esperançoso aqui perguntando se a gente tem algum nome preferido pra assumir o Milan. Porra, eu acho que o Iraola seria sensacional, mas eu não sei se eu desejo isso pra ele. O Fernando Vitor tá falando que tá concordando com o Caio. Até pergunta para um anjinho que quer conselhos bons para os outros, eu recomendaria o Iraola. Se eu recomendasse, tipo assim... Vou falar pra eles ficarem com o Alegre, eu vou... Exatamente! Eu vou cometer uma inconfidência e dizer que eu estava torcendo pro Milan se classificar para não correr o risco de Alegre. Não adiantou nada. Aí, dá até para fechar esse pontinho do medíocre aqui também? Permite uma parte? Rapidamente, eu ia jogar o Napoli pra você, não deu pro gasto, mas já emenda uma coisa na outra, por favor. Não, pois bem, até para puxar aqui, a Cremonese, de certa forma, até para completar o que o Nelson disse, ela ficou 15 rodadas sem vencer, e entre a última vitória em dezembro do ano passado, que era uma sequência de 2 vitórias contra Bolonha e Lecce, ali pro dia 7 de dezembro, e a sequência de 2 vitórias agora nessa reta final, ela ficou cerca de 22 rodadas só com uma vitória perdida contra o Parma no Enil Tardini. Em casa, parece que nada acontecia, que o time evoluiu com o período. É diferente, por exemplo, de você pensar no Verona. O Verona a gente já achava condenado, porque depois de tanto trocar de time, trocar de técnico, trocar de tudo, uma hora o Verona ia cair. O Verona já estava implorando por isso há um tempo. O Pisa, pelo mercado, mais ou menos, a gente achava que era uma aposta, acabou se perdendo e deu no que deu. O da Cremonese é uma surpresa pelo primeiro turno, não pelo segundo. O Lecce, pelo menos, você consegue avaliar gente boa por ali. Agora, o Bolonha é aquela questão do Vincenzo italiano. Muita gente, até de sacanagem na Itália, existe um meme que para chamar ele de um futebol terrorista, feio, tal, que não corresponde bem à realidade, chama ele de Vincenzo iraniano. Isso diz muito, mas ainda assim, eu acho que o Bolonha, por diversas vezes nessa temporada, à medida que o italiano ia conseguindo as coisas, o time piorava. À medida que se esperava mais de alguns jogadores, eles eram vendidos,
ou iam se perdendo, ou lesionando. Teve coisa boa nessa temporada do Bolonha. A ascensão do Jonathan Rowe, Lukumi sempre provando que ele era o melhor zagueiro desse tempo todo, e não outros que saíram, como o Belkemar pro Napoli e outros assim. Outros nomes conseguiram manter. É que o ataque não esteve a ponto de bala, como na temporada passada com o título da Copa e na retrasada que foi história. Então você acaba repensando se o italiano é um homem ideal no discurso de técnicos de Milan e do Napoli. E aí, já emendando com o Napoli, viram deu pro gasto, porque em vistos tantos problemas que o Napoli teve na temporada, de Conte vai e não vai, o próprio Conte e o De Laurentiis falaram nessa despedida pós-jogo diante da Udinese que ele queria ir embora já na derrota do primeiro turno pro Bolonha e depois convenceram ele a ficar, que me parecia também ter uma coisinha de vestiário, um certo desgaste ali do tempo, tinha um desgaste físico que pesava, um desgaste tático que parecia não encaixar muito bem, salvo momentos em que você tinha um McTominay para salvar as coisas, um Højlund que, apesar dos gols marcados, o que o homem apanhou das críticas de Caio Bittencourt e do zagueiro foi brincadeira. Teve as lesões que inevitavelmente pesam quando você perde um De Bruyne por muito tempo, quando você perde um David Neres. Você teve 4 jogadores saindo lesionados no último jogo de festa. Então, querendo ou não, isso acaba repensando e assim, o campeonato deu pro gasto. Mas a avaliação negativa sempre pesa de acordo com as Copas. Principalmente a Champions League, que o Napoli basicamente teve a chance de se classificar. Era só ganhar um dos 2 jogos últimos com o Copenhagen ou Chelsea. No fim, perdeu um, empatou outro com um a mais. Então, você acaba repensando a própria questão do desempenho do Conte também. Então, por isso, muita gente queria olhar pra frente. Queria esperar um desempenho melhor. Mas aí, na segunda-feira, você abre as notícias, acorda, no caso do Brasil, e aparece, não, porque o De Laurentiis e o Mana querem o Allegri pra temporada que vem, que vale dizer, é a temporada do centenário. Entraremos agora 2026, ano do centenário do Napoli e da Fiorentina. Então, pautas lá pra frente. Mas assim, se o Allegri como esperança, das duas não dá. Não dá pra ele ter ele como esperança e não dá pra ter nem mesmo ele como ideia de reaproveitar o elenco, que foi a grande discussão da temporada do Napoli para alguns nomes que já foram emprestados, que já foram escanteados e por aí vai. O Allegri não é esse cara. O italiano já é esse cara, mas ele não representa uma garantia. Que garantia o italiano tem se a melhor colocação dele foi um 7º lugar, 8º lugar, com Fiorentina e com Bolonha, a mesma coisa. Então acaba pesando um pouco essa ideia, no fim das contas. Mas o italiano sempre tem aquela questão. É o elenco? É ele? O que é nisso? Seremos a pergunta que virá a calhar nos próximos tempos para discutir o Napoli, que é lotado de pontos de interrogação. Eu acho que alguns clubes terão de fazer uma revolução de mercado. Eu penso isso que vai acontecer com o Milan, talvez com a Juventus, e com o Napoli, por conta do envelhecimento do elenco, vai ter que acontecer. Eu acho que a maior de todas vai ser do Milan, mas concordo com você. Nelson, vamos partir para a parte de superou as expectativas. A gente começa com o Sassuolo aí, que talvez a galera não se lembre, mas foi um time que veio da Série B do ano passado, né? Então, assim, acho que esse é o principal motivo que te fez colocar o Sassuolo nessa categoria de superou as expectativas. Teve muita coisa boa no Sassuolo individualmente, né? Uma dupla de zaga boa, o Muric bem no gol. A gente viu um bom campeonato do Laurentiis. Então, assim, teve a questão de sair da Série B para a Série A e terminar bem, teve as individualidades boas. A Udinese, que a gente já comentou isso em algumas edições atrás, mas um time que a gente ofensivamente não esperava absolutamente nada e que conseguiu entregar um pouco mais do que a gente esperava. Cagliari, cara, o Cagliari é o pior time que você pode enfrentar quando o jogo não tá valendo nada. Como gostam de jogar um jogo sem pressão, sem responsabilidade, já são 2 temporadas assim. Se o Cagliari se livrar do rebaixamento com um pouquinho de folga, pode apostar que eles vão aprontar nas rodadas finais. E o Parma, Nelson, pra fechar esse grupo aí de superou as expectativas. Já que você falou do Cagliari, eu tava buscando aqui um dado do Milan, né, só pra encerrar a questão Milan, de uma vez
por todas, o Milan ficou 4 rodadas de toda a Série A fora do G4. As 3 primeiras e a última. Eu acho que isso diz muito, né? Não chega a ser o Hearts lá da Escócia, né? Mas, puta merda. Deixou a vaga ali, belíssimo flanelinha, né? Guardou bem essa vaga aí pro Como, o Milan. Mas, enfim, o Sassuolo, né? É um trabalho curioso, assim, né? Do Fábio Grosso, que o Sassuolo não passou da 8ª posição nessa Série A, mas também nunca flertou com rebaixamento, né? Então, de fato, né? Um time que a gente já comentou aqui como não deveria ter caído, né? Quando caiu, foi um rebaixamento muito fora da curva, acabou mostrando realmente como isso foi fora da curva ao voltar e fazer uma Série A muito tranquila, né? E acho que a tendência é o Sassuolo voltar a esse patamar, de ficar ali sempre no meio da tabela, sem flertar muito um rebaixamento, porque é um projeto que tem conseguido isso durante muito tempo, né? Fora a primeira temporada do Sassuolo na Série A e a última antes de cair, sempre foram temporadas assim, e também vou dizer uma exceção, mas uma exceção positiva quando se classificou para a Liga Europa, né? Com o Di Francesco, inclusive. A Udinese, mais ou menos a mesma história, né? A gente até falou da Udinese, né, recentemente aqui, de como o ataque surpreendeu, né? Mesmo tendo poucos nomes ali relevantes, né? Kenan Davis fazendo a temporada da vida dele, o Zaniolo voltando a jogar um futebol bom, né, depois de muito tempo. Ele que tá emprestado ainda pelo Galatasaray, né? Então, eventualmente, talvez a Udinese nem compre, ou então algum outro clube possa aí fazer um investimento aí, né? Talvez de risco ainda, porque vamos combinar que o Zaniolo não é aquele cara mais confiável. Você usou a palavra investimento aí, eu tinha certeza que você usou a palavra aposta. E também para não falar do Ata, né? Que pode ser Ata ou Ata, pode ser vendido, o Solé também, né? Mas eu acho que a Udinese a gente falou bastante recentemente e não mudou muito o patamar dela desde então, né? Agora, o Cagliari, eu gostei bastante do trabalho do Pizzacani, né? Trabalho que eu achei bastante sólido, né? Se a gente pensa no início do campeonato, né? O Cagliari chegou ali, até nas rodadas iniciais ali, a ter um início de Série A muito bom, né? Chegou ali até ficar perto de zona de classificação para competições europeias, obviamente num momento muito inicial do campeonato, né? Com muitos times ainda embolados, mas teve esse início bom de campeonato, fez um primeiro turno bem razoável. Depois sim, teve uma queda de rendimento, mas foi um time que conseguiu ter muitos desempenhos individuais positivos, né? O Caio falou que entende que o Cagliari teve essa performance aí pelos desempenhos individuais, né? Aí a gente pode citar o Caprilli, foi um dos melhores goleiros da Série A, o Palestra, e até a Série A deu para ele o prêmio de melhor defensor, né? Embora ele não tenha jogado como defensor durante grande parte do campeonato. Ele não só não jogou como defensor, como jogou de ponta, né? Mas, enfim, esses prêmios da Liga Série A dizem respeito muito a como que a Liga é administrada, né? Enfim, e aí a gente tem o Sebastiano Espósito, também numa temporada boa, e até o Mina também, né? Desde que ele se transferiu para o Cagliari, também fazendo temporadas frequentemente boas, né? Eu acho que o trabalho do Pizzacani em si foi bom. Eu acho que ele conseguiu extrair muito de uma equipe bastante jovem. A gente viu o Cagliari colocar em campo muita gente jovem durante o campeonato. Alguns até um pouco mais, que a gente poderia chamar de consolidados, né? Como, sei lá, o Kliksoy, né? Que já tinha jogado pela seleção turca, mas é um cara de 21 anos. Outros nomes, né? A gente vai fazer uma publicação recentemente, daqui a pouco, na verdade, sobre as revelações da Série A, né? Como a gente faz todo ano. E tem muitos nomes do Cagliari nessa lista. Jogadores como o Idrissi, lateral esquerdo, Mendy, que perdeu um gol inacreditável. A gente quase tirou ele da lista de revelações depois do gol que ele perdeu. Teve o Trepi também, né? E, enfim, outros nomes que também foram utilizados, mas não vão entrar nessa lista porque acabaram jogando menos. Mas eu acho que isso diz muito, né? Como às vezes você dá oportunidade para treinadores das categorias de base que conhecem gente do próprio time, pode dar resultado. E eu acho que isso aconteceu com a Inter, por exemplo. Eu falo pelo menos em relação ao Espósito, porque se não fosse o Kivo, talvez o Espósito não tivesse sido aproveitado nessa temporada. A gente já falou sobre isso também. Parma também, né? O Parma tem um elenco mais jovem do campeonato, o técnico mais jovem do campeonato e também conseguiu produzir mais, mesmo com um ataque que é Pellegrino, e se não tem o Pellegrino, ninguém mais faz praticamente nada. Um ataque que tem a mesma quantidade de gols do Leite, né? 28 gols marcados apenas, em 38 rodadas, e acho que foi muito acima. Ao contrário do Caio, eu achava que o Parma poderia cair. A gente estava no início da temporada. O Parma era um dos times que estavam ali na minha lista de times que brigariam ali, os 4 que brigariam para não cair. O Parma estaria nisso. E o Parma, no final das contas, ficou no meio da tabela, bem para cima, né? Eliminou qualquer possibilidade de rebaixamento ali meio que já em fevereiro para março. Então, acho que isso é muito acima do que a torcida do Parma estava esperando. Mas vamos melhorar esse ataque, pelo amor de Deus, Parma. Às vezes eu quero ver um jogo do Parma, mas é difícil de ver. Como um apreciador de defesas, eu até gosto de ver o Parma em algumas ocasiões. Você consegue ver, por exemplo, gente boa por ali, o Tircati, o Troilo, e por aí vai. Só que ao mesmo tempo, é claro, o Suzuki, bem lembrado. O Suzuki também foi um dos bons goleiros desse campeonato. Mas ao mesmo tempo, o fato de fazer poucos gols joga meio contra nesse sentido, porque às vezes tinha muito jogo menor que o Parma acabava perdendo porque não fazia gol, justamente por essa incapacidade ofensiva
defensiva. Mas eu vou ser sincero que eu achava que o deu pro gasto pra Cagliari e Parma cabia tanto quanto pra Genoa e Torino. Talvez o Torino, até pensando por sinal, eu acho que caberia melhor no medíocre, pelos problemas que o Baroni teve, pelo jogo relativamente comum do D'Aversa e tal. É isso aí, é a mediocridade em forma de clube, querendo ou não o Toro. E o Genoa é até complicado, porque assim, o Genoa pré-De Rossi realmente era complicado. O Genoa até fazia mercados bons e tudo mais. Mas o De Rossi pelo menos deu uma estabilizada e acho que coube com a ideia do deu pro gasto. É diferente, eu acho que até, por exemplo, Cagliari e Parma cabiam mais no deu pro gasto. Talvez era até meio difícil você falar, no caso dos dois, de um termo em inglês bom chamado overperforming, tipo, que foi além da capacidade. Eu não acho que o Parma tenha ido além da sua capacidade e o Cagliari eu acho que dá pra fazer até mais que isso, com um time melhor azeitado, tal. Talvez a próxima temporada, aí vai depender muito de quem vai e quem fica. Se, por exemplo, conseguir manter essa galera, acho que talvez possa dar. Vamos então para a última fileira, a última prateleira, o topo, né, desse campeonato. Equipes que passaram de ano com sobras, aqueles alunos, os CDF, sabe? Que você, enquanto você está estudando para recuperação, aquele aluno já está curtindo. Não exatamente cronologicamente, porque como o Roma tiveram que jogar uma última rodada com muita seriedade, mas no fim das contas ficaram aí como os grandes times da temporada. Inter como e Roma, eu acho que a gente pode passar batido ou muito rápido pela Inter, Caio, mas eu queria que quando você fosse falar do como, você falasse muito e especificamente do Fábregas, porque foi um cara que dá pra dizer que ele acreditou muito no projeto, né? Então, assim, a recompensa dele também é muito por essa esperança, por essa fé que ele botou no projeto. A Roma pode falar do Gasperini ou não, né? Tem essa dicotomia, né? O Fábregas, que é muito novo, o Gasperini, que já é uma raposa velha, mas acho que quando você falar do Caio Pavô, fale dessa questão do Fábregas ter comprado o projeto e não é só metaforicamente, né? Exatamente. Eu acho que essa é a temporada dos técnicos jovens. Falamos do trabalho do Cuesta no Parma, falamos do trabalho do Chievo na Inter e falamos do trabalho do Fábregas no Como. Só que eu acho que tem uma diferença importantíssima quando você vai, por exemplo, comparar dois dos três aí, com Chievo e Fábregas. Eu acredito que o Fábregas foi o melhor do ponto de vista tático e técnico, com um futebol mais vistoso, um sistema que ele acreditou lá atrás com como nascer, quando a turma do cigarro indonésio comprou e tudo mais. Também, querendo ou não, é de uma ideia meio diferente. É claro que, querendo ou não, o tipo de aposta que o Como tem feito, todo mundo que se tivesse dinheiro na Série A faria. Tem nomes aí que, assim, que se jogar o contrato e fizesse aleluia antes do Como comprar, já seriam benquistos, como um Dial, como um Jesus Rodrigues, Adai, e por aí vai. O próprio Baturina também, que foi um dos jogadores jovens eleitos nesse quesito de melhores. Melhorou e durante claro, a temporada, né? Melhorou bastante durante a temporada. Melhorou bastante, sem falar no Nico Paz, que é presença em 9 entre 10 seleções do campeonato. Já, assim, sólido. Então, querendo ou não, são ideias um pouco diferentes. O Chievo, talvez, com uma ideia, não digo tanto de futebol, mas trunfo da gestão de vestiário, que talvez tenha sido a melhor, se você levar em conta que depois do Mundial de Clubes, tinha jogador ali quase se matando na imprensa. E se você sabe gerir vestiário, que foi um grande problema, até mesmo para Juventus, para o Milan, para o Napoli, em menor escala. Você teve com a Roma, que teve os arranca-rabos ali do Gasperini. Então, foi o grande trunfo dessa temporada. Só que o do Como, querendo ou não, o jogo deu sinal para acreditar. O Como foi ali meio de mansinho e tudo mais, não se esperava tanto que fosse pegar uma Champions League agora. É engraçado que, assim, nós três recebemos críticas do mundo das redes sociais, porque, assim, nós três apontamos o Como brigando por Copas Europeias como uma possível surpresa. Aí teve abestalhado dizendo, ai, mas se todo mundo aponta, já não é mais surpresa. Não, mas querendo ou não, esse tipo de coisa demora um pouco para acontecer na Série A historicamente. Sempre foi a liga de, digamos assim, 8 tops históricos, a dupla de Turim, a dupla de Milão, a dupla de Roma, Fiorentina e Nápoles, e a cada década tem um clube em ascensão. Os anos 80 tiveram a Sampdoria, anos 80
80/90, 90-2000 Parma, depois a Udinese, depois a Atalanta e agora o Como. O Como é talvez o grande momento desse período e tende a vir para ficar, para ser constante, como os outros 4 citados foram em algum momento, de vagas constantes, de estar lá. Então, esse é o grande trunfo do projeto do Fábricas, que talvez não vá gastar doidado na Série A, que não vai gastar doidado para manter esse time, que agora o foco é basicamente reformar o Sinigallia para as noites europeias. Exatamente esse o foco, e manter ainda algumas estrelas e tudo mais, que eu acho que é fundamental. O Como tem condição de fazer, por exemplo, o que eu falava no Cagliari lá atrás, não vai fazer, que é a manutenção. Eu digo não vai fazer porque, por exemplo, o Palestra já vai embora. Ou você acha que a Atalanta vai liberar assim tão fácil? Não vai. Pode até não ficar com ele, mas vai fazer um dinheirão. Exatamente. Já começa por esse sentido. Já tem esse detalhe que o Como de Champions e tal, já não tem um orçamento das temporadas passadas. É uma possível boa venda. E melhor de tudo, o Como não vai ter a pressão de Champions League na próxima temporada, que sei lá, os tops sempre tem, que a Roma sempre tem, que o Napoli sempre tem, que o Milan sempre tem, Inter e Juve nem se fala. Aliás, assim, tanto o Milan e Juve sempre tem que na era moderna da Champions, nunca uma edição aconteceu sem os dois. Esse número é um negócio de maluco. Nelson, finaliza essa edição, então, passando por esses 3 que ficaram aí no S de excelente. Inter, Como e Roma, vou deixar livre para você escolher de quem você quer falar. Continuando aí no Como, né? A grande questão do Como é que o Como não precisa contratar ninguém por empréstimo. Quase todos os jogadores do Como são do Como, né? Então, isso aí é a grande vantagem de ter a propriedade, né? Os donos mais ricos da Série A. Os 2 jogadores que o Como contratou por empréstimo, na verdade 3, né? Mas um foi com, se não me engano, foi com obrigação de compra. Morata, um veterano, Diego Carlos, outro veterano, e o terceiro goleiro, o Tchavlina. Então, são jogadores que não têm aquela importância no projeto, no sentido de que eles não são jogadores para ficar muito tempo, os 2 deles pela idade, e também, assim, para contratar em definitivo o Morata e o Diego Carlos não é tão caro. Já estão ali mais no fim da carreira. Eu diria que contratar o Morata sai caro demais. Né? Olha... Considerando que foi a temporada, numa temporada de centroavantes em baixa, a decepção do Morata pareceu menor do que realmente era. Será? Porque foram 24 jogos e nenhum gol, né? Foi praticamente o Jimenez, né? Mas ele jogou menos minutos do que o Jimenez, né? Não fez gol nenhum o Morata nessa temporada. Quer dizer, fez um na Copa Itália, né? Fez na Copa eu jurava que ele tinha feito pelo menos um, cara. Pra você ver. Não fez. Mas, enfim, o Diego Carlos, ele até foi bem, né? Eu acho que possivelmente até permaneça, né? No elenco, mas, enfim, é um cara que tá em fim de contrato com o Fenerbahçe, então seria muito barato. O Como tem essa possibilidade, poder fazer investimentos a longo prazo, de formar um time, coisas que vários outros clubes da Série A não têm essa capacidade. E a tendência agora é que o Como ele conseguiu antecipar o seu projeto, né? Não era o objetivo de chegar em competições europeias e na Champions League, sempre existiu, desde que o clube foi comprado pelos irmãos Artono, né? Que agora é um irmão só, né? Um deles morreu durante essa temporada. Funerário é 2 irmãos. Não, Funerário é um irmão. Eram 2. Referências Rock Go. E agora, né? O fato de isso de o projeto ter se antecipado, permite que o clube chegue a ficar mais tempo ainda ali. Porque o Como veio para ficar. O Como só não vai ficar ali pegando vaga em competição europeia o tempo inteiro se a família da Indonésia resolver vender. A verdade é essa. Não tem, o projeto é bem feito, o dinheiro é bem investido. Mesmo que o Fábricas venha sair um dia, pode acabar acontecendo, ele tem uma ambição como treinador, mas pode ser que ele resolva ficar lá e fazer com que essa ambição dele como treinador se concretize no próprio Como. Porque daqui a algum tempo, o Como, pela capacidade financeira que tem, vai poder brigar sim para ser campeão italiano. Isso pode acontecer, pode demorar um tempo, mas, por exemplo, o Como não tem a necessidade que a Atalanta teve de ter um projeto que se financie o tempo inteiro. O Como não precisa vender para comprar, a não ser que o fair play financeiro venha bater na porta deles e diga, agora você vai precisar aumentar as suas receitas para poder fazer investimentos. Só que o Como não precisa vender ninguém, porque ele está são financeiramente, né? Então, isso é um pouco diferente em relação à Atalanta. Mas aí... Só vou te cortar bem rápido, porque existem fair plays diferentes, né? Então, eu não sei se por fair da UEFA precisa fazer leves ajustes. Tem o da UEFA e tem o próprio índice de liquidez da Série A, que é meio maluco. Mas o índice de liquidez da Série A, eles vão ter sempre a capacidade de serem líquidos, porque eles podem fazer aportes o tempo inteiro. Na verdade, o único que tem problema é quem não gosta de colocar aporte próprio, tipo um De Laurentiis da vida. Eu tô curioso com o da UEFA, mas assim, na Itália, bem tranquilo. E agora não digo que é uma preocupação,
preocupação, mas é um elemento a mais, né? A grande questão é entender, mas aí a gente não tá nem analisando o passado, né? A gente tá fazendo aí um exercício de futurologia, entender até que ponto os donos vão querer levar esse projeto, né? Se vai ser um projeto que a partir do momento que começa a dar um lucro, eles vão estabilizar ali e, não, vamos começar a fazer dinheiro, vamos revelar e vender e manter sempre um nível parecido. Isso a gente vai descobrir. Acredito eu, até mesmo na cabeça dos próprios donos, isso era um plano para daqui a uns 3, 4 anos. Veio antes. E aí, apesar de ser um time que tem uma torcida muito pequena, uma torcida extremamente localizada, né, na cidade de Como, a pressão é menor. O torcedor do Como tá vivendo algo que nunca viveu na vida. Não vai ter aquele nível de pressão tão alto, né? A gente vê times muito mais, eu não vou nem dizer tradicionais, porque o Como também é um time muito velho, né? Ia falar da Atalanta, né? São times fundados, inclusive, no mesmo ano. A torcida da Atalanta, hoje em dia, não faz mesmo já tendo jogado Champions League com muita frequência e já tendo agora um título de Europa League, não pressiona do mesmo jeito que um torcedor do Torino, por exemplo. Porque... Mas o Torino tá desesperado, né, meu? A questão é o nível de exigência histórica, né? A Atalanta nunca teve esse nível de exigência histórica que um Torino, mesmo que um Bolonha. Você via pressão sobre o Vincenzo italiano esse ano. Não, assim, uma pressão excessiva, mas pelo fato de o time estar irregular nessa temporada e ter vencido a Copa Itália há pouco tempo, você já via alguma pressão. A torcida mais insatisfeita, coisas que você não vê, não deverá ver no Como, que você não vê na Atalanta com frequência. E tem um porém, que eu até falava, desses que começam a chegar no pelotão de disputa por títulos ao longo do tempo, o único torcedor que virou a chave um pouco do desempenho foi o torcedor da Sampdoria, de exigência, esse tipo de coisa. Porque o do Parma, da Udinese nem tanto, da Atalanta também não, e por aí vai. É o mesmo caso do Como, diferente da Roma. Não, a Roma aí é outra coisa, e já se pressionava, né? Eu acho que eu falei de que o resultado influencia muito na análise, como influenciou na análise da Juventus e do Milan. Se a Juventus pega uma Champions League, eu acho que isso ir para um deu pro gasto. O Milan, a mesma coisa, né? Eu acho que o resultado faz diferença, e para a Roma também. Se a Roma não pega essa vaga na Champions, eu acho que já talvez descesse para o boa temporada. Com certeza. Porque acho que faz diferença. Isso é por um jogo, né? Querendo ou não, o trabalho do Gasperini, né? O trabalho do Gasperini teve alguns problemas, né? Também aí ele vai colocar na conta dele, né? Eu tava vendo até uma entrevista dele, brincando com a frase do Nereu Rocco, né? Me dá um goleiro que defende, um atacante que faz gol, que o resto você deixa comigo. E aí ele elogiando o Svila e o Malen, né? Então, mas agora ele vai ter esse atacante que faz gol e o goleiro que faz defesas. Quer dizer, o goleiro já não garanto, né? Porque o Svila interessa a outros clubes. Mas ele vai ter esses dois nomes desde o início do campeonato, e vai ter também, provavelmente, né? A gente não pode garantir isso, vai poder dizer mais, dar os seus pitacos no mercado, desde o início da próxima temporada. Então, isso também vai jogar um pouco mais de pressão no trabalho dele. E com a Champions League, a torcida da Roma vai querer que a Roma se classifique de novo para a Champions. Então, acho que isso faz diferença. E agora, né, no caso da Inter, concordo com o que o Caio falou sobre as diferenças entre o Fábregas e o Chivo, né, para serem considerados ali melhores da temporada, né? O Fábregas, ele já estaria, porque além da Série A, né, de como ter conseguido uma vaga europeia, independentemente de qual fosse, e acabou sendo a Champions League, o Como também foi a semifinais da Copa Itália, já foi o seu melhor resultado na história, e sim, acho que o Chivo tem essa questão realmente de vestiário e da parte psicológica, porque embora ele tenha herdado um elenco forte e um elenco já bastante entrosado, ele pega um time destruído, e a gente via, se a gente for ver os jogos iniciais do Chivo, que foi exatamente o que provocou grande oposição de parte da torcida e muitas críticas, inclusive de analistas, em relação ao que o Chivo poderia produzir, era um time totalmente diferente do que a gente viu depois, né? Um time que conseguiu se reerguer mental e fisicamente. Eu acho que isso é muito mérito dele, e agora, a partir da próxima temporada, ele também deve produzir algumas alterações táticas, né? Se fala que ele talvez abra mão do 3-5-2, assim, não que ele vai fazer uma revolução, mas existe a possibilidade de ele começar a jogar com 3-4-2-1, ou seja, provavelmente o Thuram, ou não sei, né, se o Thuram pode ser vendido, mas jogar ali com 2 jogadores mais avançados, ali no meio campo, em suporte ao Lautaro. Isso a gente vai saber se realmente vai ocorrer ou não, mas eu acho que as cobranças ao Chivo vão vir já a partir da próxima temporada. Eu acho que ele conseguiu superar esse momento inicial de muita contestação, só que a contestação de verdade ele vai começar a ter na próxima temporada, quando ele já vem de uma temporada muito boa com a dobradinha nacional. Então o nível de exigência, que já era alto, acho que vai crescer um pouco. Acabou a mamata, Chivo. E agora, até um minuto para fechar justamente Gasperini, basicamente a vitória de quem acreditou. É a vitória de quem acreditou na Roma, mesmo quando você toma um empate da maneira como tomou contra a Juventus, num 3-3, que ele saiu dizendo para a imprensa que o time jogou bem, que tudo certo, não sei o quê, e tentou dar um ânimo na coisa. Ele acabou vencendo a queda de braço com o Ranieri,
reconheceu a importância do elenco e, querendo ou não, os fatores Malens, Villar e outros bons desempenhos ao longo da temporada que fizeram a Roma surpreender e entrar de volta à Champions League, que é um grande feito. A grande vitória, principalmente, é do Gasperini, que acreditou até o fim, que basicamente vale lembrar que a Roma estaria praticamente fora do negócio, perdendo por 2-1 pro Parma, e dá a virada com 2 gols nos acréscimos, e aí a partir daí reveste o negócio, chama a torcida, e aí tem o derby da forma como ganha, que dá aquele ânimo. Correu um risco contra o Verona, sim, vale dizer, o primeiro tempo do Verona foi bom, mas é desse ânimo até o fim que o romanista precisava. Aquela coisa de gladiador, o romanista valoriza um pouco mais isso, até tanto quanto outros torcedores italianos. Então, esse tipo de coisa é a vitória principalmente do Gasperini. Se não foi ainda um jogo mais vistoso, como se imagina do Gasperini, já dos tempos de Atalanta, foi um jogo efetivo, que é o que conta no fim das contas. Agora, o X da questão vai ser o mercado para Roma. Mas aí a gente fala nas próximas edições. Muito cedo para isso. Muito obrigado a todo mundo. A gente até se alongou um pouquinho mais aqui, mas pô, vamos combinar que é uma edição especial, né? Muita gente para falar. A gente tenta falar sobre todo mundo. Conseguimos. Então, muito obrigado para você que acompanhou a gente até aqui. Deu o tempo dos 45 do segundo tempo chegar a gente aqui fazer piada. O Rei de Brasília, ele fala: Forza Inter, abraço a todos e triste pelas demissões no Milan, principalmente do Furlano. Estava fazendo um excelente trabalho. Pois é, o Rei de Brasília ainda conseguiu jogar essa pazinha de terra em cima do caixão milanista. A gente vai seguir fazendo as lives durante as pausas para a Série A. Talvez elas sejam mais curtas, né? Porque depende aí muito do que vai acontecer, depende de mercado, de dança de cadeira. Estaremos aqui, mas não dá para cravar que vai ser o mesmo formato e que a gente vai estar... E principalmente por um detalhe, durante a Copa, o nosso horário habitual tem jogo. Tem jogo, então a gente vai ver os jogos. Perfeito. E tem gente que vai trabalhar na Copa também, então assim, vamos fazer o possível, mas eu também não vou garantir não. Muito obrigado a todo mundo aí. Mais uma vez, inscrevam-se se vocês estavam aqui, porventura se esqueceram. Inscrevam-se aqui no YouTube e estamos aí divulgando conteúdos e produzindo conteúdos para vocês nas mídias sociais da Cautiopédia, beleza? Forte abraço a todos, arrivederci e tchau.